Amigos e amigas do canal Vianza TV, hoje eu falo aqui direto da ilha de Maiandeua, a minha Lanzarote. Quem conhece a história de Saramago sabe que Saramago tinha a Lanzarote dele. Quando o livro O Evangelho segundo escreveu Jesus Cristo sofreu um tipo de censura, de perseguição por parte da Igreja Católica em Portugal, impedindo inclusive Saramago de receber um prêmio que ele deveria ter recebido porque foi promulgado como ganhador, Saramago chutou o pau da barraca e mudou-se para Lanzarote como protesto, apesar de amar Portugal, mas como protesto, mudou para Lanzarote e ali viveu. E se tornou o Éden dele. Então, se eu posso ter um lugar que é o meu Jardim do Édeno, é aqui em Maiandeua. O livro fantasilhoso, meu segundo livro escrito, que foi prêmio IOEPA de literatura, prêmio IAP de literatura, ele tem pelo menos umas 4 narrativas que se passam aqui em Maiandeua. Eu vou aproveitar que eu estou aqui para eu trazer para vocês uma síntese de alguns textos meus que são narrativas, vamos dizer, marítimas. São narrativas que têm as águas, o oceano, o rio, como uma espécie de personagem. E a primeira narrativa que eu quero falar para vocês está no livro Horus, que é o conto Deus e a Água Ardente no Sertão do Mar da Gente. É uma narrativa que se passa na cidade de Vigia, e conta a história de um pescador que tinha uma vida estabelecida, estava sendo cotado para ser diácono da Igreja Católica, tinha uma família bem estruturada, 2 filhos, esposa. E aí eu resolvi dialogar com o texto de Jó. E esse pescador perde tudo. A casa onde ele morava desaba, mata filhos, esposa, e ele vê a vida dele totalmente derruída. E diante desse choque, ele abandona toda a vida estruturada que ele tinha e ele se entrega ao vício da bebedeira e se torna alcoólatra. O alcoolismo é considerado pelo pároco lá de Vigia da época e dessa narrativa como um grande pecado, o pior dos pecados na cabeça desse pároco. Então a entrega desse pescador ao vício do álcool faz com que ele também seja rejeitado pela igreja e seja abandonado pela sociedade, pelos irmãos de fé. E ele se torna um bebum pelas ruas de Vigia, alguém que ninguém dá crédito. Mas tem uma história interessante na vida desse pescador. O pai dele contava que um dia ele tinha tido um encontro com Deus, no meio ali das águas de Vigia, para dentro do mar, para dentro do rio. E ele cresceu com essa ideia de que o pai tinha tido um encontro com Deus no meio das águas. E numa das noites de bebedeira, ele pega 2 garrafas, uma ele atira contra a igreja da pedra, ali em Vigia, em protesto, e a segunda ele leva consigo, furta um barco e sai para o meio do mar, meio do rio, meio das águas, para o sertão das águas, para ter um encontro com Deus. Porque como o pároco dizia que o álcool era um vício detestável por Deus, o plano dele é bem simples. Ele quer se encontrar com Deus e beber na frente de Deus. Talvez para que Deus o destrua, acabe com a dor dele. Não sei. O plano dele é esse. Ele pega a garrafinha de água ardente, entra num barco e sai para encontrar Deus no meio das águas. Bom, o que acontece depois
Se ele encontra, se ele não encontra. E se ele encontra, qual é a reação de Deus? Qual é a reação dele? Vou deixar para você ler. Livro Horus. Pode ser adquirido direto comigo. E aí você vai ter o desfecho ou o aumento desse mistério.